que estamos reunidos, sim? Eu sei que não é nada fácil, sim? Cada um tem seus compromissos, mas é muito importante estar reunido, estar orando, sim? Não só o individual, não, que vai em casa, tal, mas também quando está com família também, mas também quando está reunido aqui na igreja é muito importante, é que dá força para toda a congregação poder seguir, sim? Porque a oração tem força, tem poder. Então, devemos continuar em oração. Já que Deus nos abriu esta oportunidade, vamos seguir para a glória e honra do Senhor. Mateus capítulo 7, de versículo 7 a versículo 12. Ler a respeito da oração e a regra de ouro. A regra de ouro. A oração e a regra de ouro. Mateus 7, versículo 7 a 12. Diz assim: Pedi e se os dará, buscad e hallareis, chamad e se os abrirá. Porque todo aquele que pide, recebe, el que busca, halla, e al que chama, se lhe abrirá. Que homem há de vosotros que se su hijo lhe pide pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pide um pescado, lhe dará uma serpiente? Pois se vosotros, sendo malos, sabeis dar buenas dádivas a vossos hijos, quanto mais vosso Padre que está em los cielos dará buenas coisas a los que lhe pidam. Assim que todas as coisas que queráis que os homens hagam com vosotros, assim também haced vosotros com eles, porque isto é a lei e os profetas. Glórias a Deus. Padre Santo, te agradeço ao Senhor Deus por mais uma oportunidade de escutar tua palavra e aprender contigo, Senhor. Quero estar muito pequeno, Padre Santo, que tu crescas, que tu Espírito Santo, Senhor Deus, use-me, Senhor, e que a palavra chegue ao destino, que a palavra chegue, Senhor Deus, a nossos ouvidos, Senhor, e nos dê entendimento, ó Padre, para continuar, Senhor Deus, nesta luta, nesta peleia, e continuar sendo, Senhor Deus, todo conforme tua vontade. Já te damos graças, ó Senhor Deus, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, amém. Muito bem. Mateus 7. Mateus 7 é parte de todo um sermão del monte. Então, que empieza em capítulo 5. Então, para entender o que Jesus estava querendo dizer ali para seus discípulos, porque Jesus estava ali falando com os discípulos, pero muitos e muito mais começaram a chegar, chegou a um montão de gente ali, escutando o sermão del monte, escutando a palavra de Cristo, que ele estava levando ali a seus discípulos. E vemos que Jesus estava falando aí, se vê em capítulo 5, falando de las bienaventuranças, não? Quem realmente é bem-aventurado? Então, há que estar muito atento com isso. Só para acordar um pouquinho, diz assim: bem-aventurados, em capítulo 5, versículo 3, os pobres em espírito, porque de eles é o reino de los cielos. Ou seja, todos aqueles que se humilham delante do Senhor, que passa por pruebas, por luta, pero sabe passar, que não se exalta, pero que deixa com que Deus se exalte, com que o Espírito de Deus trabalhe. Todos esses são as pessoas que fazem isso, são realmente os bem-aventurados. Habla que para ser bem-aventurado, para ser bem, para ser parte do reino, temos que ser sal em la terra, luz en el mundo. Jesus habla a respeito da ira, habla a respeito do adultério, do divórcio, habla a respeito do amor ao inimigo, como podemos ver em capítulo 5, de versículo 38. Jesus está ensinando como é ser cristiano, como é cumprir a lei. E isto é importante para nós outros crentes, que podemos dizer assim: nós não temos que seguir a lei. Já cansei de escutar isto, não? Cansamos de escutar isto. O cristiano diz: não temos que seguir a lei. E é um grande equívoco, é um grande engano. Há que entender por quê? Porque Jesus Cristo vino cumprir a lei. Então, se ele vino cumprir a lei, então devemos seguir a lei. Devemos fazer a vontade do Senhor. Então, não é porque somos cristianos que não temos que obedecer a lei. Temos que obedecer, pero a lei nos salva.
A lei não vai te salvar. O que vai te salvar é Jesucristo. Então, devemos seguir a Jesucristo. Ele veio cumprir a lei. E se ele vem cumprir a lei e nos ensina como lograr as bendições, nos ensina como lograr a salvação, então devemos estar atentos a isto. Outra coisa importante é que antes dele falar a respeito aí do capítulo 7, que estamos tratando, do versículo 7, da oração e da regra, ele, antes de falar deste, ele já ensina a orar, que está em capítulo 6 de Mateus, de versículo 5. Ele já ensina o Padre Nuestro, já nos ensina a orar. Então, se antes de dizer, há que pedir, não, ele já ensina como que tem que ser, como que tu tens que falar com o Padre, chegar ao coração do Padre, chegar ao entendimento do Padre, para que tu puedas lograr as bendições, para que as petições que tu tenha dentro da vontade do Senhor, dentro do plano de Deus, que tu puedas correr essas bendições. Habla a respeito do ajuno. Então, Jesus habla do ajuno. E isto é interessante e importante ver que devemos ajunar, devemos fazer aquilo que Deus nos ensina, porque senão estamos pedindo, orando, perdendo tempo de vir hasta aqui, chegar aqui e dizer, minhas orações não chegam ao céu, aquilo que pido ao Senhor não consigo lograr. Pido tanto para o Senhor, mas não consigo ver vitória. Aqui está o segredo. Aqui está o secreto. Se queres ter vitória, é Mateus 5 e 7. Capítulo 5 hasta capítulo 7. Como posso ter vitória? Leia, estuda, reflexiona a respeito do capítulo 5, 6 e 7. Então, se já entendemos, já sabemos que não podemos ter ansiedade a respeito daquilo que estamos buscando do Senhor, como podemos ver em capítulo 6 de Mateus, em versículo 25. Não podemos juzgar um irmão, não podemos juzgar uma pessoa, porque vamos ser juzgados. Então, se vamos pedir algo, como vamos pedir se nós juzgamos a alguém? Como podemos lograr algo que vem de Deus se nós já estamos juzgando a pessoa? Então, claro que Deus não vai dar, porque Ele vai juzgar com a mesma moneda. Da mesma maneira que estamos juzgando, também seremos juzgados. Então, se somos juzgados, estamos em pecado, não podemos lograr as bendições do Senhor. Então, devemos estar atentos com isso. Então, a palavra de hoje, para poder entender a hora que habla a respeito da oração e da regra de ouro, aquele que vai pedir tem que estar já de acordo, tem que estar no caminho, tem que estar fazendo a vontade do Senhor. Não pode estar aí perdido, pedindo ao Senhor sem ter uma noção do que é correto, do que não é correto, e se quedar aí esperando, e a coisa nunca acontece. Diz assim em versículo 7, de capítulo 7 de Mateus: pedi e se os dará, buscar e hallareis, chamar e se os abrirá. Ou seja, pide ao Senhor. Se tu estás em condição de estar em posição, amados, uma coisa que é muito importante, uma pessoa que comete erros, vamos dizer assim, na Idade Média, na época lá de los reis, não, de los monarcas, tal. Na hora que uma pessoa que está com um crime, ele não tem acesso ao rei. Ele não pode chegar, quero falar com o rei. Para falar com o rei, tu tem que estar em uma posição. Tu tem que ser um cidadão daquela cidade, daquele país. Tu tem que estar de acordo para poder chegar ao rei e falar com ele, fazer uma petição, fazer justiça diante de um problema que tu tens com um irmão, mas tu tens diante de um outro cidadão, não? Que te causou dano. Então, tu tens que estar em uma posição para poder estar diante de um rei. Lo mesmo é quando vamos pedir a nosso Deus, nosso Padre. Temos que estar ali de acordo, devemos estar ali fazendo a vontade dele, temos que ser cidadãos do céu. E para ser cidadãos, temos que estar na vontade de Deus, seguindo as regras, seguindo as leis. Não podemos estar ali sendo cidadãos, fazendo um montão de coisas que não agradam a Deus. Devemos tomar cuidado. Por isto podemos pedir e Ele nos dá.
¿Por quê? Porque somos cidadãos, porque estamos em obediência. É isto que está ensinando. Para pedir, tu tens que ver aqui, ó, como está em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque eles receberão consolação. Choramos ou vamos pelear com a pessoa? Choramos, nos entregamos ao Senhor. Bem-aventurados, diz o versículo 5, os mansos, porque eles herdarão a terra por heredar. Como nos comportamos diante de uma situação? Como podemos dizer que estamos fazendo a vontade do Senhor e que Ele realmente vai atender tus petições? Jesus teve a oportunidade de dizer assim, que se Ele pedir, Ele tem certeza que Deus lhe quitara. Não lhe quitara a cruz, quitara as dificuldades, os dolores que podia passar, pero ele estava em obediência, pero ele sabia que ele podia pedir, porque ele estava na posição. Jesus estava de acordo, fazendo exatamente o que tinha que fazer, pero em obediência ele estava respeitando a petição do Padre, que era morir naquela cruz del Calvário. Então, nós para pedir temos que estar de acordo, para buscar a quê? Buscar suas bendições, buscar as promessas de Deus em tu vida. Aquilo que tu tens que buscar, tu vai encontrar. É isto que a palavra está dizendo. Vá à luta, sabe? Desperta mais temprano. Se tem que estudar, vai estudar. Se tem que trabalhar mais, vai trabalhar mais. Se tem que servir na igreja, vai servir mais. Vá atrás de tu propósito. Busque, porque Deus vai te dar. Ele vai te dar. Mas para buscar, tu tens que estar de acordo com a palavra. É isto que Jesus Cristo nos ensina em Sermão do Monte. Outra coisa importante é chamar e se os abrirá. Amados, chame, faz com que aquilo que não é possível, para que pueda ser possível delante de ti. Meu Senhor, tem coisas que queremos às vezes lograr algo, e o inimigo sempre chega, levanta a águia para dizer, isto não vai dar certo. Porque já conosco uma história, já sei de um fulano, já sei de um ciclano, que se deu mal com isto, e empieza a te tirar terra até que tu muera com tus sonhos ali. Então, cuidado. Se tu estás em la posição, a palavra de Deus está dizendo que chamar e se abrirá. Então, haz com que aquilo que tu queiras, aquilo que está de acordo com a palavra, com as promessas de Deus, que aquilo venha se cumprir em tua vida. E não se entregue para um ou outro que não quer ajudar, não quer acrescentar nada e, por envidia às vezes, ou por falta de conhecimento, te derruba. Derruba pelas coisas que tu estás buscando. Pero Deus me prometeu, pero é promessa. Deus já falou comigo 2, 3, 4, 5 vezes, 7 vezes, porque sou tão cabeça tão dura. Deus teve que falar comigo 7 vezes. Pero vem um ali que não tem nada que ver e diz: isto não vai adelante. Para que isso. Quem tu vai seguir? A Deus ou a uma pessoa que não conhece nem tu vida, nem conhece este Deus? E se conhece, tem que estar dentro deste plano de Deus em ti. Não é só porque és cristiano que vai estar de acordo com o projeto que tu tens. O projeto que tu tens tem que estar de acordo com Deus. E Deus põe pessoa para que tu projeto pueda se tornar real. Então se chama e se lhe abrirá. É isto que Deus está dizendo. Mas para que isto aconteça, devemos seguir em la lei, seguir em la vontade do Senhor, seguir haciendo a vontade do Senhor, porque se seguimos haciendo a vontade do Senhor, tu puedes pedir o que quieras. Dentro da vontade do Senhor, tu puedes pedir que Ele vá te ajudar, porque tudo é para o reino de Ele. Se é para o reino de Ele, se é para que o reino de Deus se estabeleça em tu vida, em la vida de tu família, em la vida de aqueles que tu queres, em la obra do Senhor, eu tenho certeza, porque a palavra não falha, porque Deus pôs a palavra arriba de Ele,
para que nadie cambie, para que nadie destorce, para que nadie quiera cambiar aquilo que Ele puso. Então, vamos crer, amados. Temos que orar e buscar del Senhor. E diz mais aqui, para terminar a palavra, em versículo 12, diz assim: assim que todas as coisas que querais, os homens hagam com vosotros, assim também hacei vosotros com eles. Amados, essa é uma grande regra. Esta é a regra de ouro que Jesus está deixando para nós. Se queres algo, haga lo mesmo com a pessoa. Haga lo mesmo com seus irmãos. Haga lo mesmo com as pessoas que necessitam, com as pessoas que estão no mundo. Haga lo mesmo. O que a pessoa quer? Se tu vê que está dentro do plano de Deus, haga, ajuda, porque quando chega a tua vez, tu serás ajudado. Deus vai entrar com providência e vai te ajudar justamente na hora que tu necessita. Pero esta bendição que tu estás esperando, quizás não seja hoje, quizás seja amanhã ou pós-manhã. Pero hay que estar preparado, porque todo o que hacemos para o Senhor está todo guardado em el cielo, todo guardado para transformar em bendições. Pero isso depende de cada um de nós. Então, se sabemos ajudar, vamos ser ajudados em nossas petições, em nossas orações. E diz assim, porque esta é a lei. Isto Jesus está dizendo, isto é a lei. E os profetas, ou seja, é a lei que Deus deu a Moisés para nós, e também aquilo que Deus falou na boca dos profetas para nós. Então, se todo esto, lo que Deus falou, é para nossas vidas. Então, não há que se quedar com pereza para orar. Não é porque um irmão não vem, ou outro não tem força, que nós vamos parar também. Temos que orar, temos que ver aqueles que estão mais allá que nós, e não aqueles que estão por baixo. Porque se vamos seguir quem está por baixo, amados, não vamos a lugar algum. Não vamos chegar a sítio algum. Então, se você quer progressar, se quer ter suas bendições, se quer agarrar suas bendições, se tomar posse de suas bendições, ore, busque, é o que diz a palavra, pide, sim, e chama, sim, tome posse dessas bendições que Deus está te dando, que é o que Deus está falando contigo, porque o que Deus está falando contigo pode não estar falando comigo. Deus está falando contigo porque Ele tem um propósito neste projeto que tu tens. E Ele quer falar contigo solo. Ele não quer falar com o pastor porque não tem nada a ver. Não quer falar com um irmão ou uma irmã que não tem nada a ver. Ele vai pôr pessoas que têm a ver com este projeto para que tu puedas crescer. E por isso há que estar em contato. Por isso que Jesus nos ensinou a orar aqui em capítulo 6. Por isso que nos ensinou a orar. Por isso que nos ensinou a ter este contato direto com o Padre. Porque agora sim, se tu já aprendeu, já sabe ser humilde, já sabe seguir a lei, já sabe fazer a vontade do Senhor, já sabe seguir aquilo que Deus está te dizendo para fazer, tenha cuidado com os irmãos, cuidado com a pessoa que está delante de ti. Então, amado, o que pode dizer, ore. Ore, porque as bendições já estão chegando em tus manos. A promessa de Deus já está em tus manos, porque Deus é fiel para cumprir. Amém? Que Deus bendiga a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.